Olá pessoal, prazer. Meu nome é Evandro Soares. Desde já agradeço pela estada aqui nessa página que influencia as pessoas a vencerem, é claro, com o método bíblico. E falando em método bíblico, eu estou diante do livro que é o best-seller, é o livro mais lido, o livro mais comentado, o livro mais traduzido, o livro mais criticado, mas acima de tudo, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, não só como contém, mas ela é a palavra de Deus. Nela está contido toda a revelação a respeito de santidade, verdade, justiça, céu, inferno, tudo nesse quesito, no que se refere a Deus, a criação, tudo está descrito na Bíblia, com todo respeito às descrições expostas, né, extras, né, de grandes escritores, até internacionalmente falando, mas acima de tudo a Bíblia, ela não tem nada acima dela a respeito de revelação de Deus. E quando se fala de revelação de Deus, todos esses critérios que eu mencionei antes está em Cristo Jesus, o único da espécie. Versículo mencionado de João 3,16. Falando de versículo, não vou mencionar esse agora, pelo menos para a leitura. Deixa eu falar pelo menos no capítulo de João mesmo, no capítulo 15, versículo 5. Está escrito assim, ó: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está destacando ali perante as pessoas que estavam fazendo pergunta para eles, inclusive os discípulos e também até os possíveis apóstolos, de como se achegar a Deus, de como perceber o qual Deus está agindo, de onde vem o Messias, se o Messias está ali. Também uma colocação feita que João faz no capítulo 5, no versículo 40, também no versículo 6, a partir do versículo 40, de que as pessoas estavam ali procurando o Messias, procurando até revelação a respeito de Elias e Moisés, mas eles não estavam enxergando isso por causa da religiosidade do cotidiano ao qual eles estavam vivendo, mas colocações ao qual eles estavam tentando fazer difícil acontecer de que o Messias está ali. Não, o Messias não veio porque não aconteceu isso, tal profecia ainda não aconteceu, e Jesus está mencionando ali que o pão da vida, a respeito de João capítulo 6, e que o pão da vida está no meio de vocês, mas vocês não estão vendo. O pão da vida, o que Moisés falou, o que Elias falou, a respeito do que esses pregaram, esse assunto já está entre vocês. O Messias já está no meio de vocês, mas vocês não estão enxergando. Bom, fazendo uma ponte de ligação, pelo menos meados ali por volta de mais ou menos 1050 ou 1010 antes de Cristo, um rapaz estava procurando as suas jumentas e o profeta viu esse rapaz, e na conversa que ele teve com esse rapaz chamado Saul, o profeta Samuel, eles concluíram que as jumentas não precisariam mais ser procuradas e de que o povo de Israel estava esperando por ele. Então Saul, diante daquela reunião feita em Mispa, onde ele compareceu ali em meio às bagagens, mas ali pelo menos a conclusão de que eles têm que Saul precisava ser ungido como rei, e o povo estava aprovando com isso. Não todo o povo, mas pelo menos as colocações diante do que as nações vizinhas estavam fazendo. Então o povo de Israel queria fazer o mesmo. Mesmo Samuel nessa colocação não concordando plenamente, mas Saul foi ungido como rei. Alguns meses depois, houve ali pelo menos um burburinho de que um rei estaria, pelo menos um comandante, né, estaria invadindo em favor de um rei ali naquela região de Jabes. Estaria pelo menos arrancado pelo menos um dos olhos, em especificamente o olho direito. Saul ouviu isso, não que ele quis fugir dessa situação, mas ele provocou algo no meio do povo. Ele mandou uma mensagem no meio das tribos de que quem não estaria com ele nessa guerra seria como os bois destroçados ao qual ele mesmo fez, porque nessa mensagem ele destroça pelo menos bois e coloca nessa mensagem esses pedaços desses bois. Então as pessoas ficaram apavoradas ou em pânico e com essa mensagem, com essas atrocidades que ele fez com esses bois, entregando com esse povo. Com esse povo ele faz um grande exército, pelo menos 3 colunas, para enfrentar esses povos amonitas e conseguem a vitória. Saul consegue a vitória também com grandes colocações de pessoas, né, para enfrentar os amonitas. E diante dessa vitória, as pessoas ainda questionavam quem era contra que Saul fosse rei, e essa pessoa que fosse contra poderia ter merecido a morte. Saul entra na reunião e compromete as pessoas de que não precisaria haver morte, porque Deus estaria dando a vitória ao povo de Israel. E de fato, essa vitória foi tão importante para o povo de Israel que confirmou a eleição de Saul
como rei. Mesmo assim, diante da despedida ao qual Samuel faz com essas pessoas, ele deixa um recado de que se obedecerem a Deus, Deus estaria com eles. Se desobedecessem a Deus, Deus não estaria com ele. Então a obediência era muito mais urgente do que o sacrifício, né? E essa colocação fez com que o povo, né, consagrasse não somente Saul, mas os feitos dele como rei. Bom, o amor de Deus está sempre impactando os corações, está sempre impactando a realidade, as maneiras de vida. E segunda colocação de Mateus 22:37, de amar a Deus acima de todas as coisas, esse amor Jesus nessa colocação faz somente através dele. Para se achegar até o amor de Deus é somente através de Cristo. Diante das maneiras ao qual Deus usa para revelar esse amor e para falar com as pessoas, duas ferramentas são pelo menos exclusivas: o ouvido e o tempo. O ouvido é quando Deus fala com as pessoas, a pessoa ouve e fica com isso, o Espírito Santo trabalha com isso, e o tempo é usado para que as promessas de Deus sejam cumpridas através desse tempo ao qual Deus vive e também vive fora dele, né, fora do tempo, porque Deus é eterno, né, ele vive fora do tempo, fora da eternidade, e ele enxerga tudo isso. Então essas maneiras de qual Deus usa para tratar com as pessoas, muitas vezes acaba sendo complexo, com a maneira de vida, com a maneira do cotidiano, com a maneira do conhecimento, do entendimento, porque nós falamos com Deus, nós queremos respostas rápidas, nós queremos um envolto rápido, nós queremos agir rápido, e muitas vezes não estamos respeitando o tempo de Deus, que afinal de contas, esse tempo de Deus está submisso à soberania dele. Deus está no controle de tudo, ele sabe de todas as coisas, a onisciência, onipresença e onipotência habita nele, ele é isso, ele não muda, ele sempre é. Então nós somos sempre complexos em entender isso. Nós ouvimos a palavra de Deus, até nos conformamos, saímos do culto maravilhados, chegamos em casa, até agradecemos pela palavra falada conosco, até comentamos com a nossa família, com os nossos familiares, mas quando é o tratar de Deus, que é o tempo, né, nós precisamos para ontem, nós precisamos com essa pressa, nós precisamos de que o amor de Deus seja moldado de acordo com a nossa definição, de acordo com as nossas lutas, com as nossas batalhas, e aí é que nós tomamos decisões precipitadas. Veja aí, Saul, mais para frente, mesmo sendo consagrado rei, ele, ao invés de esperar o profeta a fazer o sacrifício diante de tudo aquilo que estava acontecendo, até o envolvimento do seu filho Jonathan, envolver com a morte de um comandante de um povo bem forte mesmo, que eram os filisteus. Mesmo assim, com esse apavoramento, Saul, ele não se preocupou em estar esperando acontecer a vontade de Deus. Ele simplesmente foi lá, quis fazer o sacrifício, e Samuel apareceu e nessa conversa, nessa conclusão de que Saul não seria mais o rei de Israel, né? Tudo bem que o próprio filho dele, Jonathan, tinha matado, tinha até provocado uma guerra contra os filisteus, então era até comunicavelmente, politicamente correto o filho não assumir, né, o reinado de Israel, porque senão provocaria mesmo uma guerra entre os filisteus, uma guerra até de uma atrocidade bem grosseira mesmo, bem sanguínea mesmo. Bom, por fim, Saul não se preocupou em simplesmente fazer a vontade de Deus, a obediência a Deus, ele se preocupou mais com o sacrifício. Colocações à parte, se ele estava apavorado, se ele queria o bem do povo, ou se ele ficou preocupado com o filho dele, mas Saul, ele não conseguiu entender e estar na presença de Deus, pelo menos nessa linha de raciocínio, ou nessa parte da linha do tempo a qual eu estou colocando aqui. Então, quando nós percebemos Deus agindo através da sua palavra, que possamos ser gratos a Deus. Obrigado pelo culto, obrigado pelas orações, obrigado por ter colocado essas pessoas para falar comigo, obrigado pela Bíblia, obrigado pela revelação daquele versículo, daquele capítulo, e que o tempo agora eu possa estar envolvido no fluir do Espírito Santo, porque o tempo agora fará parte do processo ao qual Deus tratará comigo. Não queira as situações ou coisas ou simplesmente conquistas, tudo para ontem, tudo de uma maneira bem, não ineficaz, mas toda relaxadamente, toda preguiçosamente, mas esteja envolvido sempre na vontade de Deus, que aliás, ela é boa, agradável e perfeita. E Deus, a palavra dele, ela não volta vazia, ela sempre tem o efeito. E diante das limitações ao qual Deus tem, eu vou citar pelo menos duas, no que ele faz não tem limitação, mas a respeito do caráter dele, Deus, ele não pode mentir,
E a palavra dele não volta vazia, ele não pode mentir, essa é a limitação dele, ele não pode voltar atrás, ele não pode falar alguma coisa e depois mudar essa situação. O que ele fala simplesmente acontece, o que ele faz simplesmente acontece sim na nossa vida e até mesmo na vida daqueles que são considerados como os ímpios, assim na colocação de Salmo 1. Então que nós possamos estar na presença de Deus, e isso é claro, lendo a Bíblia, um relacionamento com Deus através de congregar, principalmente congregar, porque é onde nós confrontamos com os nossos desígnios, com os nossos aparatos sentimentais, emocionais, porque na pregação da palavra Deus confronta as nossas vontades, confronta até a maneira do qual nós interpretamos o sim ou não. Então faz parte nós congregarmos para nós estarmos envolvidos nesse aprendizagem. E é claro, a oração e a leitura bíblica. Bom, novamente, prazer. Meu nome é Evandro Soares, espero que vídeos como esses estejam influenciando vocês a vencerem. Curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça, se inscreva nesse canal. Até mais e tchau!